nasce uma história, com empolgação, entusiasmo e muita, mas muita criatividade. E cada detalhe ganha um toque especial, se construído por aqueles que dão vida às páginas da imaginação, as crianças. E os alunos são os principais personagens desta história, tanto dentro quanto fora, seja como heróis e princesas, ou então como os autores. Isto mesmo, os próprios alunos do terceiro ano do ensino fundamental do Colégio Maria Imaculada foram os responsáveis não apenas pelo contexto desta aventura, mas também por toda a produção do livro. Olha só quanto capricho na ilustração exclusiva. Nós começamos primeiro construindo a ideia do projeto. Como começou foi lendo o livro O Fantástico Mistério da Feijorinha, do Pedro Bandeira. A partir desse livro, nós construímos um banco de palavras que seriam as palavras interessantes para usar nos demais projetos. E com esse tema na cabeça de contos de fadas, as crianças criaram uma nova história. É um projeto de autoria, que eles pensaram nas histórias, nos personagens, cada um assumiu um papel dentro da história, cada um é um personagem. Depois da história pronta, aí foram várias etapas. Eles fizeram a ilustração dessa história, a gravação do áudio, ou seja, cada personagem tem a sua fala dentro da história, para a gente montar a ideia do áudio como uma forma de escutar a história, para ter acesso a pessoa que não tenha a capacidade de ler, de ver. E depois nós construímos a questão social do projeto, que foi um tapete de histórias que vai ser exposto na Feira do Livro, e um dos livros nós vamos doar junto com o tapete para uma escola, que depois nós vamos escolher qual vai ser, para qual escola nós vamos fazer a doação. E a ideia desta turminha foi longe. Aqui, os capítulos ganharam voz, e não foi qualquer uma não. Eu quero um bolo com bolinhas de chocolate e creme de morango. Eu quero um bolo com bolinhas de chocolate e creme de morango. A ideia principal é trabalhar a leitura, a escrita, para que os alunos comecem a revisar o próprio texto. Só que nós fomos um pouco além. A gente pensou na ideia da oralidade, trabalhando junto todos esses itens, como forma de desenvolvimento, de melhoria da escrita, para que a criança consiga produzir textos melhores e que enxergue principalmente o prazer no ato de ler e de escrever. Um suporte a mais para a educação, além de um estímulo para a leitura. A escolha dos alunos do terceiro ano pelo audiolivro tem também como objetivo garantir a acessibilidade de deficientes visuais à literatura. São crianças pensando em outras crianças. Eu aprendi a importância de escrever textos melhores, tentando achar os erros e corrigi-los. A gente também aprendeu a colocar palavras que deixam o texto melhor. Também aprendemos a ter mais ideias e aceitar ideias dos amigos. Desenvolvido desde o começo do ano, o trabalho possibilitou diferentes atividades e os pequenos confeccionaram até mesmo um tapete, que depois de pronto vai decorar o sonho de outros estudantes, pois o material será doado para uma escola. Foi muito legal fazer o audiolivro, pois cada um de nós usamos nossas ideias e soltamos a criatividade. Cada dia era uma ideia que pipocava e a gente pensava em usar no audiolivro. E não faltou empolgação. A garotada do Colégio Maria Imaculada ficou entusiasmada com a possibilidade de construir uma história onde cada um pudesse fazer parte desta fantasia, que ganhou o nome de O Roubo do Diamante Mágico. Eu adorei pensar na história e depois gravar. Foi muito legal pensar no final da história, que ficou muito interessante e será uma surpresa. Também gostei de ouvir nossa própria voz e a gente se divertiu muito. Você também é um personagem ali? Aham. Qual? O Guerreiro Mágico. A principal importância é para a criança perceber a função social dessa leitura e dessa escrita que tem na escola. Porque é inegável hoje que a gente tem acesso a essas informações. O caixa eletrônico, o site, o blog, o próprio comunicação através de celular exige das crianças a leitura e uma escrita eficiente. Então, quando a gente trabalha esse tipo de projeto, a gente propicia que a criança veja, olha, eu estou escrevendo para quem?
De que forma eu tenho que pensar nesse público que vai ler minha história? Como é a linguagem que eu preciso usar nessa situação? Aí eles conseguem associar a função do que eles estão vendo na sala de aula com o mundo fora. Qual é a função disso lá na sociedade mesmo? O trabalho ainda não chegou ao final, mas com certeza esta trama vai garantir muito conhecimento para quem escreveu e também para aqueles que vão compartilhar esta aventura. Legal, a gente gosta. Podemos roubar o diamante na festa da rainha. Quando ele está bravo. Ele está falando com emoção